Olá, turma! Eu sou a professora Lucicleide, professora de Ciências, e o tema da aula de hoje é sobre as várias fases da Lua e os tipos de eclipse. Pessoal, eu vou dividir essa aula em duas partes, tá? Na primeira parte vamos falar sobre as várias fases da Lua e a segunda parte, os tipos de eclipse. E, na verdade, esse tema dessa aula já foi ministrado aí na nossa videoconferência do dia 6/8, tá? Eu filmei essa videoconferência, mas como a imagem não ficou muito nítida, tá? Eu resolvi filmar novamente para vocês, para estar postando lá no Google Class. Tudo bem, pessoal? Muito obrigada e vamos começar aí a aula, tá bem? Pessoal, então vamos falar aqui sobre as várias fases da Lua, tá bem? Então, pessoal, vocês aí já viram, né, a lua aí brilhando no céu, né? Então, você já deve ter olhado para o céu à noite e visto aí a lua brilhando, tá? Já reparou que de vez em quando o formato da lua muda progressivamente? Mas será que é mesmo o formato dela que muda ou é apenas a porção iluminada dela que conseguimos ver que varia? Você sabe com que frequência essa aparência muda? Será que há uma sequência aí definida de mudança? Então, a Lua, pessoal, é o satélite natural da Terra e assim como os planetas, os satélites naturais não têm luz própria. Então, quando observamos a Lua no céu, vemos com mais clareza a porção dela que é iluminada pela luz do Sol. Ou seja, a Lua não emite luz. Claridade. A claridade que conseguimos ver é, na verdade, a parte dela que reflete a luz do Sol, tá? Então, ela tem uma forma esférica, a composição é rochosa, a Lua tem várias crateras, tá? Nela não há atmosfera nem água líquida, a temperatura em sua superfície aí varia entre 100 graus positivos e 150 graus aí negativos, e essas condições aí, né, e entre outras condições, né, que impossibilitam a existência de seres vivos como os que conhecemos, tá, pessoal? Então, eu coloquei aqui para vocês aqui no slide, tá? A Lua é o satélite natural da Terra, né? Vemos-la brilhar no céu tão intensamente porque reflete a luz que recebe do Sol, tá? Então, a superfície lunar está revestida de um pó fino. Esta poeira resultou aí da pulverização aí, de parte do solo lunar devido ao bombardeamento aí de meteoritos. E a Lua não tem atmosfera, não há vento, nem chuva, nem qualquer outro fenômeno aí atmosférico. Então, quando olhamos para a Lua, não vemos ela sempre da mesma forma, né? Com a mesma forma. Uma vez, assim, algumas vezes vemos ela redonda, outras vezes tem a forma de um C, outras vezes de um D e outras até nem se vê, né? Então, a Lua, ela é um satélite natural da Terra, como já falei, é esférica e não tendo luz própria, ilumina algumas noites porque reflete a luz que recebe do Sol. Então, para dar uma volta à Terra, a Lua gasta aí cerca de mais ou menos aí um mês, tá bem, pessoal? E gira de tal forma que mostra sempre a Terra aí a mesma face. Então, quando olhamos a Lua aí, não vemos sempre ela igual, né? Podemos distinguir então 4 fases diferentes, tá? A Lua nova, a quarto crescente, a Lua cheia, a quarto aí minguante, tá? Então, na fase da Lua nova, pessoal, a Lua não se vê. Mas, como assim? Por que a Lua não se vê? Conforme a Lua avança na sua órbita, a parte dela visível para nós vai recebendo cada vez menos luz. Aí chama-se de fase aí de Lua nova, quando a Lua está entre a Terra e o Sol. Ou seja, nessa fase, a porção iluminada é aquela oposta à Terra, tá bem? Então, em algumas situações é até possível ver a Lua logo ao amanhecer, quando o Sol ainda não está no alto do céu. Tá bem, pessoal? E depois temos aqui a fase aqui do quarto crescente, onde a Lua tem aí a forma de um D, tá? Então, dias após a fase da Lua nova ter iniciado, já é possível voltar a observar aí da Terra uma parte da Lua iluminada, que vai se tornando aí cada vez maior. A fase quarto crescente acontece quando essa parte iluminada, né, aumenta até conseguirmos observar aí um quarto da Lua. E essa porção iluminada vai crescendo, ou seja, nos dias seguintes a parte iluminada visível será maior. Daí o nome aí quarto crescente, tá bem, pessoal? E aí temos também a fase aí da lua cheia, né? Que é a lua aí, é uma bola cheia de luz, bem bonita, né, pessoal?
Então, é a fase em que a parte iluminada da Lua pode ser totalmente vista da Terra. Isto acontece quando a Lua se posiciona aí do lado oposto do Sol, tá? O que dura praticamente aí uma semana e possibilita que sua face iluminada seja visível por toda a noite. Note que quando a gente olha aí para o céu, a gente vê ela enorme e toda iluminada, tá? A gente não vê só parte dela, como na lua crescente, por exemplo, tá? E temos também aqui a fase da quarto minguante, né? A lua tem aí a forma de um C. Então, é a fase em que conseguimos ver apenas um quarto da lua e a porção visível vai diminuindo ao longo dos dias, né? Então, pessoal, a gente até consegue ver aí, né, a lua iluminada, né, pelo sol, mas da Terra só conseguimos ver cerca de um quarto dela, né? Então, aí essa fase é a quarta minguante, tá bem? Então, as fases da Lua dependem da posição que tem em relação aí o Sol e a Terra, tá bem? Vou trocar aqui o slide para vocês. E aqui temos, né, a Terra aqui e a Lua aqui em órbita e as várias fases aí, né, dessa Lua. Então, aqui, primeiro aqui, ó, estamos vendo aqui, ó, metade da Lua iluminada, metade, então é a quarto crescente, né? Depois vemos aqui a Lua, né, que reflete para a Terra cada vez mais luz, né? Então ela tá aumentando aqui, crescendo, ó. Forma aí a Lua cheia. A face da Lua virada para a Terra está totalmente iluminada pelo Sol. É a Lua cheia, tá bem? Olha como ela tá enorme aqui. Depois aqui, ó, quase minguante, tá? Lembra que a quase minguante aí tem uma forma de um C, tá? Então a quase minguante, olha aqui a minguante, tá? Czinho. Então, aqui ela caminha para uma lua nova. Quando chega na lua nova, não vemos a lua. A face virada para a Terra não está iluminada pelo Sol, chama-se de lua nova. E em seguida temos aqui, ó, observamos o céu noturno, né? Uma fatia iluminada, isto porque a lua reflete para a Terra, tá? Apenas uma pequena quantidade de luz. É a fase crescente, tá bem, pessoal? E sempre esse movimento, né, essa rotação, tá? Esse movimento de translação ocorre do oeste para o leste, tá bem, pessoal? Tá? Então, a gente vê aí que na lua crescente, ela tá em forma aí de D e na minguante aí em forma de C, tá bem? Vou trocar o slide para vocês. Então, aqui temos quarto minguante, lua nova, quarto crescente, lua cheia. E aqui temos o sol, né? Então, aqui, a lua é mentirosa, tá? A lua é mentirosa, pessoal? Sim, por quê? Quando está em forma de C, C que a gente imagina que é de crescer, está a diminuir, a minguar, a minguante e não a crescer. E quando está em forma de D, né, que poderia ser de diminuir, está a aumentar, a crescer, crescente e não a diminuir. Tá bem, pessoal? Então, quando a lua estiver aí em forma de C, tá? Ela está aí a diminuir. Quando ela estiver em forma aí de D, ela está a crescer, tá bem, pessoal? E não a diminuir. Aqui são as fases da lua, né? Então, temos aí quarto crescente, quase cheia, lua cheia, quase minguante, quarto minguante, minguante, lua nova e crescente, tá? E quanto aos movimentos da lua? A lua, como o sol e a terra, não está parado no céu. Ela gira ao redor da terra, que por sua vez gira ao redor do sol, tá? Então, pessoal, a lua possui muitos movimentos, mas os principais são translação, rotação e revolução, tá? Então, lá na nossa videoconferência, uma aluna me perguntou o que seria revolução, tá? Eu vou explicar para vocês aqui, tá? Assim como a Terra, a Lua faz movimento aí de rotação, né, e translação. O que seria isso? Pessoal, o movimento de rotação é quando a Lua, ela gira em torno do seu próprio eixo, tá? Isso é movimento de rotação, tá? O movimento de revolução
é quando, ó, temos aqui a Terra, é quando ela tá girando aqui, ó, tá vendo? Em torno da Terra, como se fosse um movimento de translação. No livro de vocês não está a palavra revolução, está a palavra translação, porque é o mesmo movimento que ocorre, mas em torno da Terra, não do Sol, tá? Nesse esquema que nós estamos vendo aqui, tá? Então, por isso chamamos de revolução, tá? Então, a revolução é um movimento aí, bem parecido, né, com o movimento de translação que a Lua faz ao redor da Terra aí, ó, mostrando as suas várias faces, tá bem? Já o movimento de translação já vai ser aquele movimento em que a Lua ela faz junto com a Terra ao redor do Sol. Então aqui a Lua está fazendo um movimento de rotação e um movimento de translação em torno da Terra. Então todo esse conjunto aqui agora vai vir para cá e vai fazer esse movimento aqui, ó, de rotação e translação aí em torno do Sol, tá bem? Então, o movimento aqui, ó, de rotação e translação, né, se nós formos pensar aqui, né, em vez de você usar a palavra revolução, você usar a palavra translação aqui, né, que, pessoal, a revolução é a mesma coisa que a translação, mas o que diferencia é que na Lua, essa translação, ela é em torno da Terra, tá? E ela dura aproximadamente 29,5 dias, né? De 28 a 29,5 dias aí, tá? E ela tem o mesmo tempo de duração da rotação, tá? E já a translação é o movimento que a Terra, junto com a Lua, aqui faz em torno do Sol, tá? E um movimento de translação completo dura 365 dias, tudo bem? Até coloquei para vocês aqui, ó. O movimento de translação é o que ela faz em torno do Sol, né? Acompanhando aí a Terra. Sua duração é de 1 ano, né? Com aí duração aí, né? De 365 dias, né? Então, assim, a duração é de 1 ano como na Terra, portanto, 365 dias. E o movimento de rotação é o que ela faz em torno do seu próprio eixo. Tá bem, pessoal? Então, para não ficar dúvidas, tá? No livro de vocês, tá, está falando que a Lua faz movimento de rotação e translação e que ambos aí, né, tem aí o mesmo período, tá? E isso justifica o fato da Lua sempre estar com a mesma face voltado aí, né, para a Terra, tá bem, pessoal? Então, presta atenção. Rotação e translação da Lua tem a mesma duração, tá? E essa translação da Lua também é chamada de revolução. E já a translação, né, que é feito, né, acompanhada e a Lua acompanha a Terra, tem aí 365 dias, tá bem? 1 ano. E aí chamamos aí até de ano terrestre, tá? E ano lunar. Então, o movimento, né, em que a Lua gira em torno da Terra é chamado de revolução. Dura aproximadamente 28 dias, né, de 29,5 dias, depende aí do que está escrito na literatura, né, no livro de vocês está 29,5 dias, tá? E assim como a rotação, é ele que permite aí a existência das quatro fases aí da Lua, né, que ocorre aí de 7 dias, tá? Este período aí de 28 dias em que a Lua gira ao redor da Terra, né, de 28 a 29,5 dias, que gira ao redor da Terra e ao redor de si mesmo, se chama aí mês lunar. E o número de dias do mês lunar é diferente do número de dias do mês da Terra, tá bem? O tempo que a Terra leva para girar ao redor do Sol é que é de 365 dias, que se chama ano terrestre, tá? É o tempo que a Lua leva para girar junto com a Terra ao redor do céu, que chamamos aí também de ano lunar, tá? Pessoal, no livro de vocês está falando um pouquinho aí, né, sobre os movimentos da Lua, né? Ela fala que a Lua é um satélite natural da Terra, ou seja, ela gira em torno do nosso planeta. Esse movimento aí está em órbita elíptica, né, chamado de movimento de translação. A Lua também executa um movimento de rotação, ou seja, ela gira em torno do próprio eixo,
Seu período de rotação, tempo para executar uma volta completa em relação ao seu eixo, né? É igual ao seu período de translação, que é o tempo para executar uma volta completa em torno da Terra, o que faz com que vejamos sempre o mesmo lado dela. Se a Lua não fizesse movimentos de rotação ou tivesse períodos diferentes, veríamos aí diversas suas faces, tá bem, pessoal? Vou mudar aqui o slide. Então, e o tamanho da Lua, pessoal? A gente vê aqui a Lua da Terra bem pequenininha, né? Mas a Lua é muito grande, mede 38 milhões de quilômetros quadrados de área e tem aí 3.474 quilômetros de diâmetro, mas é 13 vezes menor que a Terra, tá? Com um quarto do tamanho da Terra e um sexto de sua gravidade, é o único corpo celeste visitado por seres humanos e é onde a NASA, né, pretende implantar bases aí permanentes, tá? Então, a distância da Lua, a distância média da Lua à Terra é de aproximadamente aí 384 mil quilômetros. Se pudéssemos ir aí de avião, pegar um avião agora e ir até a Lua, levaríamos aí 16 dias para chegar lá. Uma viagem bem longa, né, pessoal? É bem cansativa, tá? E aí, pessoal, e essa Lua? Será que alguém, então, realmente conseguiu chegar à Lua? Chegada do homem à Lua. Conseguiu sim, tá, pessoal? Então, em 20 de julho de 1969, né? Exatamente às 23 horas e 56 minutos e 20 segundos de Brasília, o astronauta americano Neil Armstrong, tá? 38 anos, entrava para a história como o primeiro homem a pisar na Lua e a avistar a Terra de lá. Este é um pequeno passo para o homem e um gigantesco salto para a humanidade, tá? Foi a frase aí dita pelo astronauta, ouvida no mundo inteiro até hoje, né, pessoal? No livro de vocês também relata, né, sobre essa passagem aí do astronauta, tá? Então aqui fala a Lua no meio da corrida espacial. Na segunda metade do século XX, a então União Soviética e os Estados Unidos promoveram aí uma corrida armamentista, né? As duas nações aí adversárias dedicaram-se a desenvolver uma corrida em busca de superação científica, tecnológica e, sobretudo, de influência. Era chamada Guerra Fria. Então, nesse contexto, a busca pela supremacia científica e bélica gerou uma grande corrida espacial. Cada um desses países queria ser o primeiro a conquistar o espaço. Os soviéticos saíram na frente, lançaram o primeiro satélite artificial, o Sputnik 1, e depois o Sputnik 2, ambos em 1957. Também foram eles que conseguiram levar o primeiro ser humano a viajar pelo espaço, em 1961, entre outras conquistas. Os Estados Unidos reagiram afirmando que levariam pessoas para a Lua antes do fim da década de 1960. E realmente, em 1969, pousavam à Lua o módulo lunar chamado Águia, levado pela nave Apollo 11. Nessa missão estavam 3 tripulantes estadunidenses, né? Que foi aí o Neil Armstrong, tá? Um dos tripulantes que pisou na Lua. Disse uma frase marcante que ficou famosa até hoje, né? Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Busca pela conquista de pisar na Lua impulsionou aí o desenvolvimento de muitas tecnologias que impactaram aí a sociedade, tá, pessoal? Então, agora vamos falar um pouquinho aí sobre as marés, tá? Quando eu falo sobre a fase da Lua e as marés, às vezes podem se perceber aí no litoral a mudança do nível da água, pessoal, dos mares e oceanos, que pode aumentar ou diminuir periodicamente em relação a uma altura média. Esse fenômeno de oscilação do nível dos oceanos e mares observado nos litorais é chamado de maré, tá? E as marés ocorrem principalmente devido à atração gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra, assim como a Terra exerce a atração gravitacional sobre a Lua, mas em uma intensidade menor, tá? Porque a massa da Lua é bem menor do que a massa da Terra. Então, essa atração exercida pela Lua é tão sutil que nem conseguimos perceber nos continentes, mas é evidente na superfície dos oceanos devido à fluidez da água, né? Então, o Sol também tem um papel importante nas marés e a atração gravitacional que se exerce sobre a Terra pode intensificar ou diminuir o efeito aí de atração gravitacional da Lua sobre as marés, dependendo aí da posição dos astros, tá? Então, nas fases de lua cheia e lua nova, o Sol
a Terra e a Lua estão alinhados. E nessa condição, a atração exercida pela Lua é exercida pelo Sol sobre a Terra se intensificam e ocorre aí as marés, tá? Gerando maior força de atração na região da Terra em direção aos astros, podendo gerar um aumento da altura dos oceanos nos litorais que estão na mesma direção. A água flui facilmente e não acumula apenas em um lado da Terra. Formam-se aí dois bojos, né? Um em cada lado do planeta, como mostrado na figura do livro de vocês, da página 132, tá? Então, as regiões da Terra que estão na direção dos astros têm maré alta e as demais têm uma diminuição das marés, ou seja, marés baixas. E com os movimentos de rotação da Terra, a direção das marés não se altera. Por isso, na mesma região ocorrem duas marés altas e duas marés baixas em um período de 24 horas. E essas marés intensificadas aí pela combinação da atração da Lua e do Sol são chamadas de marés vivas ou sigias. Cisigias, tá, pessoal? No caso das fases quarto crescente e quarto minguante, a direção da atração da Lua é a direção da atração do Sol. Sobre as marés formam aproximadamente um ângulo de 90 graus. E uma diminui o efeito da outra, levando assim à diminuição da oscilação dos níveis dos oceanos, as chamadas marés mortas ou de quadratura. Outros fatores também influenciam as marés, como o formato da costa, a dimensão do fundo dos oceanos, correntes marítimas. Por esse motivo, podem haver aí lugares com oscilações diferentes na mesma época. Então, a gente vê que na lua nova ocorre uma maré alta, 7 dias depois, a quarto crescente, uma maré baixa, 14 dias depois, na lua cheia, uma maré alta, 21 dias depois, na quarto minguante, uma maré baixa. Tá bem, pessoal? Então, eu coloquei aqui para vocês aí, resumidamente, né, que o puxão gravitacional de nossa satélite tem pouco efeito sobre os continentes, que são sólidos, mas afeta aí consideravelmente a superfície dos oceanos devido à fluidez, né, com grande liberdade de movimentação da água. E a cada dia a influência lunar provoca aí correntes marítimas que geram duas marés, né, altas, quando o oceano está de frente para a Lua e em oposição a ela, e duas baixas, né, nos intervalos entre as altas. O Sol, mesmo estando 390 vezes aí, né, distante, a Lua não produz esse efeito das marés sozinhas, né? O movimento de subida e descida do nível do mar, né? As chamadas marés também sofrem influência do Sol, dependendo da intensidade, da força da atração nele e da Lua sobre o nosso planeta. Então, assim como a Terra mais distante da Lua, né, pessoal, também influi aí no comportamento das marés, embora a atração solar corresponda a apenas 46% da lunar, tá? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essas marés aí, elas são influenciadas, o que vocês têm que saber? Elas são influenciadas aí tanto pela Lua quanto pelo Sol também. É um conjunto aí de influências, tá, pessoal? Vou mudar o slide aqui para vocês. Aqui nós temos algumas perguntas, tá? Que eu tinha colocado aqui para vocês. Eu coloquei assim para vocês: qual a órbita descrita pela Lua em torno da Terra? Né? Aí vocês me responderam aí falando que era elíptica, né? Aproximadamente circular. Depois eu perguntei para vocês em que sentido a Lua executa o seu movimento de rotação e de translação. Então é sentido de oeste para leste. Depois eu perguntei para vocês qual o período de rotação e de translação da Lua. Gente, lembra que eu falei para vocês que o período de rotação e de translação da Lua é o mesmo, tá? Então aqui é uma pegadinha, tá? Ele dura aí 29,5 dias, tá? Como está no livro de vocês, ou na literatura tá aproximadamente aí 28 dias, tá bem? É o mesmo movimento. Agora, se fosse uma translação da Terra, né, da Lua acompanhando a Terra, aí seria 365 dias, tá? E por que motivo a Lua vira para a Terra sempre a mesma face? Por causa de um fenômeno chamado rotação sincronizada, né? Nós só conseguimos ver uma face da Lua. Isso quer dizer que o tempo de rotação da Lua é igual ao seu período orbital. Ou seja, o tempo que a Lua gira em torno do seu próprio eixo é igual ao tempo que ela leva para girar em torno da Terra. Então, é por conta do movimento de rotação e translação. Então, como é a Lua vista do espaço? Tem sempre aí a metade iluminada pelo Sol e a outra metade obscurecida, tá bem, pessoal? E o que são as fases da Lua? O que são, a que são devidas, né? Então, são as formas da Lua quando observada
da Terra, né? Isso são as fases da Lua e são devidas aí ao movimento de translação da Lua em torno da Terra. Durante este movimento, um observador na Terra vê apenas uma parte da Lua refletida pela Lua. Essa apresenta-se, né, de formas diferentes. Então, vai se apresentar com lua cheia, lua nova, minguante, né, quarto minguante, quarto crescente. Tudo bem, pessoal? Pessoal, essa foi aí um pouquinho da aula sobre os vários tipos aí, né, várias fases, né, da Lua. Como eu falei para vocês, vou dividir essa aula em 2 partes, tá? Então eu vou encerrar aqui essa aula. Muito obrigada pela atenção de vocês, né? E aí, até a próxima aula, que será o tema aí dos tipos de eclipses, tá bem? Obrigada, beijos, tchau!